E eu queria ler com você 1 Timóteo, versículo 6. Na verdade, eu quero ler a partir do 5. 1 Timóteo 2, a partir do 5, que diz assim: Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? E agora eu queria ler com vocês, voltando um pouquinho lá no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 11, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Amém? Até aqui. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero te pedir que nesta noite, meu Pai, a sua palavra ela venha falar aos nossos corações. Eu quero te pedir, ó Senhor Jesus, que nesta noite, Pai, aonde o som da minha voz chegar, ó Senhor, aonde esta mensagem chegar, ó meu Pai, corações possam se render ao Senhor. Corações, ó meu Pai, possam reconhecer quem Tu és. Corações, ó meu Pai, possam ser enchidos, ó Senhor, com o Teu amor, ó Pai. Que aonde, meu Pai, esta mensagem chegar esta noite, meu Pai, vidas possam se render aos Teus pés, ó meu Pai. Porque esse, Senhor Jesus, é o sentido do Evangelho. Porque é para isso, meu Pai, que pregamos o Evangelho, Senhor, para que pessoas se encontrem contigo, assim como nós um dia nos encontramos com o Senhor. Pai, o Senhor sabe que eu não tenho nada, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho conhecimento ou sabedoria alguma, meu Pai. Mas eu te peço que nesta noite, Senhor, eu seja apenas um instrumento por onde o Seu Espírito flui, por onde a Tua voz flui, por onde a Tua palavra flui, Senhor. E eu te peço, Pai, livra-me, Senhor Jesus, de nesta noite ser um impedimento daquilo que o Senhor deseja realizar, mas usa a minha vida da forma como o Senhor planejou, da forma como o Senhor desejou, meu Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. A gente está seguindo agora já no tema proposto para o nosso 28º dia da campanha de jejum e oração. E hoje nós vamos falar sobre o tema Cristo se entregou e morreu por todos. E eu confesso que eu me sinto grato por esta noite ter a oportunidade de ministrar a respeito desse tema. Eu me sinto grato porque eu entendo que todo o Evangelho, ele aponta para o sacrifício de Jesus. Porque eu entendo que a mensagem central do Evangelho é a respeito de Jesus. É a respeito da forma como Jesus se entregou por nós. É a respeito da forma como o justo morreu pelo injusto. Se eu tivesse que resumir a Bíblia em um único versículo, certamente eu escolheria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio que a Bíblia, ela de capa a capa, ela é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia de capa a capa, ela aponta para quem o Senhor Jesus é. Eu creio que o Antigo Testamento apontava para que Jesus viria. Eu creio que de fato o Senhor Jesus ele veio.
E ele andou nesta terra como homem e se entregou por mim e por você. E eu creio também que ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Mas também creio que um dia ele virá nos buscar. E essa é a mensagem que traz alegria, que traz esperança aos nossos corações. É isso que traz esperança aos nossos corações, porque sabemos que a nossa passagem por aqui, por essa terra, ela é curta e passageira, mas que nos espera uma vida eterna. Mas que nos espera uma vida eterna ao lado do Senhor, e isso traz esperança aos nossos corações. E quando pensamos no sacrifício do Senhor Jesus por nós, quando pensamos no fato de que Jesus se entregou por mim e por você, não há nada que revele mais o amor do Senhor do que isso. Não há como nos depararmos com essa realidade e não sermos tocados pelo seu amor. Só quando o Espírito Santo revela aos nossos corações, meu irmão, que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz não foi uma obra do acaso, não foi um acidente de percurso, não foi uma tragédia, mas que foi algo voluntário. A gente começa a entender um pouco mais esse amor, a gente começa a compreender um pouco mais a forma como o Senhor Jesus, se hoje nós o amamos de alguma maneira, se hoje nós estamos dispostos a amá-lo e a nos entregarmos a Ele, é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos amou primeiro e esse amor ele foi manifesto na cruz. Nós lemos aqui no texto de Romanos que dificilmente alguém morreria por um justo, que por um bom, talvez alguém até poderia se animar a morrer. E quando eu olho para um texto como esse, eu me pergunto como poderia então alguém estar disposto a morrer por um injusto? Como estaria então disposto alguém se entregar à morte por alguém que não merece, por alguém que é imerecedor, por alguém que é mau, por alguém que de fato merecia a morte? Se dificilmente alguém estaria disposto a se entregar por um justo, como então alguém poderia estar disposto a se entregar por alguém como eu? Ou talvez por alguém como você que me assiste? Como então alguém poderia estar disposto a se entregar por alguém assim? Sim, por alguém como eu e como você. Porque se com sinceridade nós olharmos para quem somos, se com sinceridade olharmos para os desejos dos nossos corações, olharmos para as intenções dos nossos corações, se com sinceridade olharmos para quem somos, para os nossos pensamentos, nós então vamos compreender o quão mal somos. Nós vamos compreender o quão pecador somos, o quão distantes do Senhor estamos. Nós vamos compreender que jamais poderíamos agradar ao Senhor. Vamos compreender que, na verdade, nós caminhávamos com passos largos para longe do Senhor. Nos afastávamos cada vez mais para longe de quem Ele é. Se olharmos com sinceridade para quem somos, nós vamos ver que, de fato, o que nós merecemos é o inferno, é a morte. E talvez alguém esteja nos assistindo essa noite e não compreenda o sacrifício de Cristo. Não compreenda o porquê foi necessário que Cristo se entregasse em nosso lugar. Talvez alguém esteja nos assistindo nessa noite e se considere bom aos seus próprios olhos. Talvez alguém esteja nos assistindo essa noite e diga: olha, eu pago os meus impostos, eu ando dentro da lei, eu não prejudico ninguém, eu tenho cumprido com todas as minhas obrigações. Como poderia eu então ser um pecador? Como eu iniciei dizendo, na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. E eu creio que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E a Bíblia ela relata que todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Ela não diz apenas isso, mas ela também diz que não há um justo sequer. Que não há quem busque a Deus. Que todos se fizeram inúteis e que não há quem faça o bem.
que não há um sequer que faça o bem. E por fim, a Bíblia ainda diz que se alguém diz não ter pecado, esse alguém é mentiroso. E não é só mentiroso, como também faz de Deus um mentiroso. E diante dessa realidade, eu penso que se alguém entre nós se considera justo aos seus próprios olhos, não só é mentiroso e faz de Deus mentiroso, como também menospreza o sacrifício de Cristo na cruz. Como também diz que o sacrifício de Cristo na cruz, ele é em vão. Que ele morreu à toa, porque você não precisava dele. E eu entendo que diante disso que nós conversamos até aqui, diante dessa pequena introdução, não há como fugir da realidade que eu e que você, nós carecemos do perdão de Deus. Nós carecemos de que Deus nos perdoe. Mas o que nos traz alegria é saber que nem tudo está perdido. Que embora sejamos pecadores e que embora o que de fato merecemos é a morte. Nesse mesmo texto que nós lemos em Romanos 5, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E isso não porque merecemos, isso não porque somos dignos de algo, mas porque o Senhor, ele nos ama. Diante disso que nós falamos até aqui, e crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos concluir que o que nós merecíamos é a morte. Porque a palavra do Senhor diz isso. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, e se nós sabemos que todos pecaram, então todos nós merecemos a morte. Nós sabemos que servimos a um Deus que ele é santo. Nós sabemos que servimos a um Deus que é justo. E um Deus santo, ele nunca poderia compactuar com o pecado. Um Deus santo, ele nunca poderia estar de acordo com o pecado. Ainda que ele nos amasse, como de fato ele nos ama, ele não poderia olhar para mim e para você e dizer: não, eu vou esquecer os seus pecados. Eu vou simplesmente apagar os seus pecados porque eu te amo. Se assim ele o fizesse, ele não mais seria justo. Ele estaria ferindo a sua santidade. E um Deus santo e justo, ele precisa punir o pecado. Mas como eu disse, o Senhor, ele nos ama. O Senhor, ele tem um amor que não é possível explicar, e talvez a gente pudesse ficar aqui a noite inteira tentando descrever esse amor. Jamais conseguiríamos. Porque esse amor vai além do nosso entendimento e da nossa capacidade humana. E então o Senhor, ele olha para mim e para você com um olhar de amor. Sabendo que somos pecadores, ele fala: eu preciso punir o pecado. E ele então decide punir o pecado em si mesmo. E ele envia o seu filho para andar como homem aqui nessa terra. Mas não afundado em pecado como eu e você, mas andar nesta terra de forma justa, santa, sem nunca jamais ter pecado. E ele então se entrega voluntariamente para morrer numa cruz por mim e por você, para pagar uma dívida que era minha, uma dívida que era sua, para pagar aquilo que nós merecíamos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos que o salário do pecado é a morte, então como o Senhor Jesus, que nunca pecou, poderia morrer?
Como isso poderia ser justo? O Senhor, então, ele se entrega voluntariamente. Ele fala, não, eu vou morrer no lugar deles. Eu vou me entregar no lugar deles. O justo no lugar dos injustos. E ele se entrega numa cruz. E ele morre. De fato, ele morre por mim e por você. E ali, toda a cédula de dívida que tínhamos, ela é rasgada. Tudo aquilo que nos acusava já não acusa mais, porque já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele só não morre, como ao terceiro dia ele ressuscita. E hoje ele está vivo. Porque a morte não tinha poder sobre ele. Porque era justo. E agora ele nos oferece de graça também a oportunidade de vida. Não precisa muito. Eu faço. Da forma como eu tenho. Não é pelas minhas obras. É pelo que Jesus fez. Ele fala, basta que agora você crê em mim. Como eu nem sei dizer a respeito de João 3, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora que o Senhor Jesus se entregou na cruz, ele diz, olha, eu abri um caminho para a salvação. Eu abri um caminho para a vida. E agora, quando o Pai nos olha, ele vê sobre nós o sangue de Cristo derramado. O sangue de Cristo que nos purifica, que nos perdoa dos nossos pecados e que nos dá acesso de novo ao Pai. Eu e você jamais poderíamos fazer nada para merecer isso. Eu e você jamais poderíamos fazer nada para merecer tamanho amor. Para merecer esse sacrifício. Mas o Senhor se entregou, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou. Talvez você esteja nos assistindo essa noite. E você esteja se perguntando: será que há perdão para alguém como eu? Será que o Senhor Jesus, Ele pode perdoar alguém como eu? Você nem sabe por onde eu tenho caminhado, você não sabe as coisas que eu tenho feito. Será que o Senhor, Ele pode perdoar alguém como eu? Certamente, meu irmão, o Senhor, Ele pode perdoar alguém como você, porque Ele perdoou alguém como eu. E esse amor, Ele nos constrange. Saber que nós não temos nada para oferecer ao Senhor, mesmo assim Ele deu tudo por nós. Mesmo assim Ele entregou a sua própria vida por nós, nos constrange. E eu acho tão lindo quando eu leio aqui que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou um, Ele não amou dois, Ele não amou alguns poucos privilegiados, mas Ele amou todo o mundo. Ele amou ao mundo de tal maneira que Ele dispôs a entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar. De tal maneira que Ele se dispôs a dar o seu Filho para pagar uma dívida que era nossa. O sacrifício de Jesus, ele está disponível a todos. O sacrifício de Jesus e a sua obra na cruz que nos dá acesso à vida eterna, ele está disponível a todos. E agora que a gente conhece isso, como podemos recusar tamanha salvação? Como podemos recusar esse amor? Eu considero loucura. Alguns entendem que seguir o Evangelho é loucura. Alguns acreditam que seguir ao Senhor Jesus é loucura. Porque como pode alguém estar disposto a abrir mão da sua própria vida para seguir alguém que nunca nem viu? Como pode alguém dizer que confia em um livro que foi escrito há tanto tempo?
Isso de fato parece loucura. Mas para mim é loucura ouvir que o Senhor Jesus abriu uma porta, um caminho de salvação, de vida eterna para mim e para você, e recusar ela. Para mim isso é loucura. Para mim é loucura escolher a morte ao invés da vida. Quando nós lemos aqui no versículo 10 da carta aos Romanos, ele diz assim: pois se nós, quando éramos inimigos, sim, inimigos de Deus, porque é isso que o pecado nos torna. O pecado nos torna inimigos de Deus. Pois se nós, quando éramos amigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse texto ele está falando, olha, nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim ele se dispôs a se entregar em nosso lugar. Quem estaria disposto a morrer pelo seu inimigo? Se é difícil morrer por alguém que é bom, por alguém que é justo, quem então estaria disposto a morrer pelo seu inimigo? Jesus, ele está disposto, e ele esteve disposto, e ele morreu por mim e por você. Mas ele não simplesmente morreu pelos seus inimigos, como também ele nos chama de amigos. Porque o próprio Senhor Jesus diz que não há amor maior do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Enquanto éramos inimigos de Deus, o Senhor nos chamava de amigos. Enquanto caminhávamos para longe do Senhor, Ele continuava a nos buscar. Enquanto caminhávamos para longe de quem o Senhor é, enquanto virávamos as costas para o Senhor, Ele insistia em nos buscar, Ele insistia em nos chamar. Ele insistia em nos chamar de amigos. E Ele ainda diz que nós seremos o seu amigo se nós guardássemos os seus mandamentos. Ele não só nos chama de amigos, mas Ele também diz, olha, vocês podem ser o meu amigo. Guardem os meus mandamentos. Como pode um Deus que é todo poderoso, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, para alguém como você nos chamar de amigos? Como pode um Deus que é todo poderoso escolher fazer morada em mim e em você através do Espírito Santo? E às vezes a gente olha para uma mensagem como essa, a gente diz, olha, essa mensagem é uma mensagem que fala tanto com quem ainda não conhece o Senhor Jesus. Tem tanta gente que precisa reconhecer que é pecador, que precisa se render ao Senhor Jesus. Mas essa mensagem ela também fala comigo e com você. Porque infelizmente, embora não deveria ser assim, infelizmente muitas vezes nos acostumamos com o Evangelho. Muitas vezes nos acostumamos com a vida cristã. E já não mais percebemos o quão falhos somos. Já não mais percebemos que mesmo nos denominando cristãos, caminhamos para longe do Senhor. Já não mais temos a capacidade de perceber as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições. Já não somos mais capazes de nos arrepender. Eu contei aqui, na última quarta-feira, que eu tive a oportunidade de ministrar em uma das perguntas, sobre uma experiência que um dia eu tive com o Senhor. Eu estava para casar e a gente estava ali o apartamento antes de mudar. E foi necessário passar essa corrida ali. E no primeiro dia, um rapaz ele me ajudou, um profissional ali me ajudou, uma pessoa que trabalhava na área me ajudou, ele me ensinou. Ele falou, olha, a primeira vez ele chegou, ele passou a massa corrida, eu olhei e falei, nossa, tá tudo tão top, tá bonito.
Ele, não, calma, mas tem que lixar ainda, tem que dar todo um acabamento. E ali eu fiquei com ele, lixando aquele teto. No dia seguinte, ele não podia ir, eu fui sozinho. E eu olhava para aquele teto e eu falava, poxa, parece tão bonito. Só que todas as vezes que eu pegava uma lâmpada e eu chegava perto, eu conseguia ver as imperfeições que tinham ali. Eu conseguia ver onde ainda precisava ser lixado, onde ainda precisava ser ajustado. Para que aquele teto ficasse bonito, para que ele ficasse de fato liso. E eu estava lixando aquele teto sozinho, dia à noite. E o Senhor, Ele falou para mim, olha, você parece esse teto. E eu estranhei na hora. E o Senhor, Ele continuou ministrando no meu coração e Ele falou, de longe você parece bonito. Você até parece bom. Mas você está cheio de imperfeições. E eu sou como essa luz, toda vez que você se aproxima de mim, você consegue enxergar o quão falho você é. Você consegue enxergar as imperfeições que você ainda tem. Você consegue enxergar aquilo que você precisa ser transformado, aquilo que você precisa ser mudado. E o Senhor então novamente ministrou no meu coração e Ele disse, olha, mas fica tranquilo. Porque eu também sou como essa lixa. E sou eu quem vou te moldando. Vou eu quem vou te transformando pouco a pouco. E desde aquele dia, meu irmão, eu tenho constantemente orado ao Senhor, para que Ele coloque diante de mim um espelho, para que eu possa ver quem eu realmente sou. Para que eu possa ver o quão falho eu ainda sou, quantas deformações eu ainda tenho, em quantas questões eu ainda preciso ser transformado pelo Senhor. Não importa o quanto tempo de caminhada com Deus nós temos. Não importa quanto tempo você tem servido ao Senhor. Nós ainda precisamos ser transformados por Ele. Nós ainda precisamos ser transformados por quem Ele é. Mas o Senhor Jesus, Ele não só nos salva. O Senhor Jesus não só nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Ele também nos propõe uma mudança de vida. Nós estivemos aqui nessa última semana falando sobre a mudança que o Senhor realizou na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas que podem servir de exemplo para você, de que foram transformadas pelo Senhor. E é essa mesma transformação que o Senhor deseja para mim e para você. Não é porque o Senhor se entregou numa cruz e morreu nela para que tivéssemos vida. Não por aquilo que fazemos, mas pela sua infinita graça e misericórdia. Que podemos andar da forma como desejamos, que podemos caminhar da forma como queremos. Não, o Senhor, Ele nos chama para uma nova vida. Romanos 6, a partir do versículo 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E o versículo 2 diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque uma vez que estamos com Cristo, declaramos que estamos mortos para o pecado. E que agora queremos uma nova vida com Ele. E como então vamos viver no pecado? O Senhor nos chama para uma mudança de vida. E essa mudança de vida, ela está disponível a todos. Essa mudança de vida, ela não exclui ninguém. Essa transformação não exclui ninguém. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz, Ele foi por todos. O Senhor Jesus, Ele morreu por toda a humanidade. Mas Ele também morreu por cada um de nós individualmente. O sacrifício do Senhor Jesus, Ele é coletivo e Ele é individual. Se só houvesse eu nessa terra, se só houvesse você nessa terra, ainda assim Ele se entregaria por você. Há alguns anos eu escutei uma ilustração que ela nunca mais saiu do meu coração. E para os meninos que fazem discipulado comigo, eu compartilhei ela já algumas vezes. E essa ilustração falava a respeito de um menino que junto com o seu pai construiu um pequeno barquinho de madeira.
Eles trabalharam naquele barco por alguns dias. E quando aquele barco finalmente estava pronto, eles levaram para um lago que é ali próximo, para um rio que havia ali próximo, e eles brincavam com aquele barco ali naquele rio. Até que um certo dia veio uma correnteza um pouco mais forte, levou aquele barco para longe. E aquele barco se perdeu ali no meio daquele rio. E a ilustração ainda diz que, passado algum tempo, aquele garoto ele estava andando pela cidade, quando ele vê na vitrine de uma loja de brinquedos o seu barco. Ele entra naquela loja e ele fala: olha, senhor, esse barco ele é meu. Eu construí ele com o meu pai. Só que a correnteza ficou muito forte, levou ele para longe e eu quero ele de volta agora. E a ilustração diz que aquele vendedor, ele olha e ele fala: olha, se você quiser esse barco, você vai ter que comprá-lo. Porque eu o encontrei e agora ele é meu. E aquele rapaz, então, ele volta para sua casa. Conta para o seu pai o que havia acontecido. E os dois juntos vão até aquela loja e recuperam aquele barco. Eles pagam o preço por aquele barco e aquele barco passa a ser deles novamente. E a ilustração termina dizendo que aquele garoto, então, ele abraça aquele barco e ele diz: você é meu. 2 vezes meu. Meu porque fui eu quem te fiz. E meu porque agora eu te comprei. Assim é comigo e com você, meu irmão. Nós pertencemos ao Senhor porque foi Ele quem nos criou. Nós pertencemos ao Senhor porque foi Ele quem nos fez. Mas nós caminhamos para longe dEle. E o Senhor Jesus, então, nos comprou a um alto preço. E agora podemos voltar aos braços dEle. E eu quero terminar essa mensagem mais uma vez dizendo que para mim é loucura conhecer um evangelho que me dá vida. Conhecer uma mensagem que me diz: olha, creia em Jesus Cristo e você será salvo. Creia em Jesus Cristo e Ele te dará a vida eterna. Para mim é loucura ouvir uma mensagem dessa e recusá-la. Dizer: não, eu não quero. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver para o Senhor Jesus. Para mim é loucura ter a oportunidade de viver e escolher a morte. E eu queria encerrar orando com você nessa noite. Eu não sei até onde esse vídeo ele está chegando. Eu não sei quem pode estar assistindo esse vídeo nessa noite. Mas se de repente você ouviu essa mensagem e você nunca reconheceu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Talvez você nunca tenha ouvido que o Senhor Jesus havia morrido por você para te dar a vida eterna. E diante dessa mensagem você fala: eu quero essa vida. Eu não quero mais viver afogado nos meus pecados, nos meus erros, mas eu quero uma chance, uma oportunidade de uma nova vida que eu sei que eu posso encontrar em Jesus. Eu queria que você orasse comigo. Ou se de repente você está ouvindo essa mensagem e já há muito tempo você tem caminho para longe do Senhor. Se já há algum tempo o Senhor e ouvir essa mensagem e fala: não, eu preciso do Senhor Jesus. Eu quero voltar, ainda há tempo. Enquanto em nós houver fôlego de vida, sempre há tempo de voltar. Eu queria te convidar a orar comigo também nesta noite. Orando e dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu quero reconhecer que eu não sou nada sem o Senhor. Nesta noite eu quero reconhecer que eu sou fraco, pobre, que eu sou pecador e que eu não tenho nada para te oferecer. Ao ouvir a sua mensagem, Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor, o justo, se entregou em meu lugar e agora eu tenho a oportunidade de vida. E eu quero te reconhecer como meu único, suficiente Salvador. E eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados.
e escreve o meu nome no livro da vida. Me dê uma nova vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas eu também quero orar, meu irmão, com você, que ouviu essa mensagem e que ela tocou o seu coração, e que você deseja se aproximar mais do Senhor. Talvez seu coração, no decorrer da caminhada, tenha se esfriado. Talvez você já não mais consiga olhar para você e enxergar as suas falhas, os seus erros. Mas nesta noite você quer se dispor a se colocar diante do Senhor e falar: Pai, eu quero me arrepender. Eu quero novamente me aproximar do Senhor e ser transformado dia após dia pelo Senhor. Se você puder, feche os seus olhos. Eu queria orar. Senhor Jesus, Pai, nós sabemos, Senhor Jesus, que não há caminho melhor, meu Pai, do que o seu. Que não há lugar melhor para estarmos, ó Senhor Jesus, do que em Tua presença, meu Pai, do que diante do Senhor. Nós entendemos, nós compreendemos, ó meu Pai, que o Senhor deu a Sua vida por nós. Que nós não éramos dignos, que nós não éramos merecedores, que nós merecíamos a morte, mas que ainda assim o Senhor se entregou para morrer no nosso lugar. Nós compreendemos isso, Pai. Mas infelizmente, Senhor Jesus, no decorrer da caminhada, os nossos corações se esfriaram, Pai. O sentido real, o sentido verdadeiro do Teu sacrifício na cruz, ó Pai, já não queima mais nos nossos corações. Já nos acostumamos com o Seu Evangelho. Já nos acostumamos, ó meu Pai, a não sermos mais transformados. Já nos acostumamos, meu Pai, a não mais nos arrependermos diante do Senhor. Mas nesta noite, Senhor, queremos Te pedir que o Senhor coloque diante de nós, ó Senhor, um espelho. Um espelho, meu Pai, que reflita quem de fato somos. Um espelho, Senhor Jesus, que reflita, Senhor Jesus, as nossas deformidades, as nossas imperfeições, aquilo que meu Pai, que nós precisamos ser transformados. E Senhor Jesus, nós Te pedimos, perdoa-nos, ó Pai, se temos caminhado dessa forma. Perdoa-nos, ó meu Pai, se mesmo dentro da Tua casa temos caminhado distante do Senhor. Mas nesta noite, Pai, queremos voltar. Queremos alinhar os nossos corações com o Teu. E eu também Te peço, Senhor Jesus, que aonde esta mensagem chegar, ó Pai, venham ser ensinados novamente a compreender, ó meu Pai, que o Senhor nos salvou. E o Senhor nos salvou, meu Pai, e agora nós precisamos anunciar essa salvação. Nós precisamos anunciar, ó meu Pai, que essa salvação ela está nível a todos. Que o Teu sacrifício, meu Pai, ele foi por todos. Que não há distinção, Senhor Jesus, que não há preferidos, ó meu Pai, que não há privilegiados, mas o Senhor morreu por e meu Pai, crermos, Senhor Jesus, em quem o Senhor é. E que então, Senhor Jesus, a sua entrega na cruz tornará, meu Pai, terá um sentido real e vivo nas nossas vidas. Pai, é isso que eu oro ao Senhor nesta noite e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus.